Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e certamente você já teve a oportunidade de avisar alguém que visitou a sua casa, algum visitante, para não ir a determinados locais ou determinados horários, porque ali se encontram bandidos, criminosos. Assim como você também já deve ter ido em algum lugar e alguém te avisou, olha, não vai por ali porque tem muitos criminosos. Aqui no nosso portal, espaços como esses nossos aqui, funcionam mais ou menos como espaços para avisar as pessoas aonde estão os criminosos, aonde estão os bandidos e como é que a gente pode fazer para evitá-los. Se a gente não os conhece, a gente pode cair novamente em outras armadilhas. E nunca a gente viu tantos criminosos com uma gama tão variada num mesmo ambiente como no governo Bolsonaro. Eu vou falar aqui de coisas muito sérias, mas antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque isso ajuda a aumentar o alcance aqui dos nossos papos, né? E mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o bandidismo ele vai se transmutando, ele às vezes muda algumas figuras, muda alguns comportamentos, muda algumas práticas, mas ele está sempre presente em situações onde é oportunizado para o bandido ele fazer aquilo que ele quer fazer, lesar alguém. Quando a gente lê esse livro aqui do historiador Eric Hobsbawm, Bandidos, a gente vê que existem semelhanças muito grandes no cérebro do bandido. Ele pesquisou bandidos na Índia, na China, na Europa, no Brasil, na América Latina, de uma maneira geral, e a gente percebe que muitos deles fazem uma transmutação muito grande. E hoje, no governo Bolsonaro, eu estava pensando, né, como um tanto de bandidos do mundo político, eles foram se amoldando, eles foram se transmutando para chegarem até o governo Bolsonaro, fazendo práticas de uma forma muito mais sofisticada, que lesam o povo brasileiro, ludibriam o povo brasileiro em boa parte e fazem com que os grupos aos quais eles estão operando, ou para quem eles estão trabalhando, continuem cada vez mais a terem mais privilégios. Bom, eu vou falar dessas histórias aqui, mas antes eu quero contextualizar, antes de falar nos bandidos periféricos, vou falar aqui da figura que, infelizmente, a gente não tem como dizer que o presidente do nosso país ele comete crimes, gente. Porque quando alguém fala da honra de uma pessoa, de uma instituição, e não tem provas, ele está cometendo crime. Porque se ele for interpelado judicialmente para confirmar aquilo que ele está dizendo, se ele tem provas é outra história, aquilo que a gente chama no direito de exceção da verdade. Você acusa alguém de ter praticado um crime, mas você tem prova que o cara cometeu o crime. Então você não tem que ter receio de ser processado. Mas quando você faz isso e não tem elemento nenhum, você está cometendo além de crimes dentro do direito penal, delitos na esfera civil, que pode demandar ali ações de reparação de danos. Eu acho até que o Partido dos Trabalhadores, o Haddad, enfim, o ministro Barroso, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, devem promover ações pessoais contra o presidente da República por conta desse tipo de comportamento. Vou colocar só um trechinho aqui, gente, porque tem outras bandidagens aqui para a gente falar. Mas vamos deixar aqui só para mostrar o registro da história. Vamos lá. Não tenho provas. Deixar bem claro que não tenho provas. Ouvi dizer, há alguns meses, ouvi falar que havia se acertado, né, que alguém ia desviar 12 milhões de votos meu. Repito, não tenho prova, não sei se a história é verdadeira. Não sei. O que aconteceu depois das eleições? Porque esse hack não é um turista. Eu vou passear por aí, não tenho o que fazer, vou brincar no TSE, vou pegar senhas, inclusive de ministro. Não. Tá? Ele com toda essa... Aí, gente, nessa fala aqui, eu vou economizar o texto, né? Mas ele fala que grupos ligados a traficantes, a governos estrangeiros, aquela história toda, botaram dinheiro aqui para fraudar as eleições. Mas tudo ele ouviu dizer, ele não tem prova. Então, isso é papel de um ser humano, isso é papel de um presidente da República. No caso do presidente, ele está sujeito a ser responsabilizado criminalmente, conforme diz o artigo 85 da Constituição. O fato dele estar se comportando assim é um fato de improbidade, uma falta de decoro que o cargo exige, mas ele já cometeu
tantas barbaridades que essas serão apenas mais algumas. Mas eu acho que ele deveria receber ali uma ação por danos morais, porque atingindo o bolso dele, esse pessoal, essa família, eles gostam muito de dinheiro. Então, quando você mexe nesse ponto aí, talvez você mexa com a parte sensível, para que eles possam entender melhor o que está acontecendo. Mas os bandidos vão se transmutando. E o que acontece hoje no Brasil me lembra muito o que aconteceu há quase 30 anos atrás, com o governo Collor de Mello. Gente, o Collor chegou ao poder aqui no Brasil, para quem é mais jovem, é bom lembrar sempre, né? Existia a possibilidade muito grande do povo, tão inconformado com as iniquidades da época da ditadura militar, de eleger um governante, alguém que representasse uma força de oposição. A gente tinha ali o Brizola e o Lula, que para o setor econômico, financeiro, empresarial, midiático, poderiam representar ameaças aos seus interesses. Então eles fizeram tudo para que houvesse uma outra candidatura. E aí surge o Collor de Mello, que reuniu o que de pior existia no nosso país. O esgoto da política, as pessoas que não estavam associadas a nenhuma das forças tradicionais, com apoio do empresariado e apoio da mídia, de uma maneira geral também. Resultado, houve até uma manipulação, todo mundo conhece aquela história do debate do Lula com o Collor, e o Collor acabou se elegendo com apoio ali do grande empresariado. O grande pecado dele foi querer expandir os seus negócios privados para o campo dos meios de comunicação. Quando ele briga com a família Marinho, aí era certo que ele ia ser derrubado. E a derrubada dele se deu por ter recebido cheques na conta da secretária dele, não era nem da esposa, hein? Da secretária, e um carrinho xixilento para o office boy fazer pagamento de coisas ali relacionadas ao seu cotidiano. Então ele acabou caindo, e as acusações que recaíam contra ele não tem um comportamento ético, o Collor, que ele teria ali um operador, que era o PC Farias, que faria negócios dentro do Congresso Nacional, e foi descoberto que um deputado chamado Tony Gel teria recebido a promessa de construção de uma usina hidrelétrica no município de Caruaru e não pegava bem para um presidente estar fazendo esse tipo de toma lá da cá. Isso era antiético, isso seria uma espécie de corrupção. E quem ficou com o Collor até o final foi o obscuro que estava surgindo ali, deputado Roberto Jefferson, que a gente vai ver nessas cenas aqui. Vamos ver se dá para escutar o áudio, gente. Opa! Vai, meu filho. E a defesa do presidente Fernando Collor. Como fica o presidente Collor? Sentado na cadeira dele e achando graça dessa baboseira toda, como o Brasil vai rir dentro de mais alguns dias. Então, o Roberto Jefferson dizia que isso era baboseira, que o Collor de Mello não iria cair. Santa ingenuidade, Batman. Tem uma cena muito curiosa, que tem uma foto aqui do Roberto Jefferson, ele estava um pouco acima do peso, dando apoio, que ficou com o Collor de Mello até o final. E aqui a foto do Heriberto, que era o motorista da casa da Dinda, da família Collor, que denunciou que estavam recebendo cheques ali, enfim, tinha um carro que foi comprado com dinheiro das empresas ali, doadoras para o Collor de Mello. E, enfim, e na CPI o Roberto Jefferson pergunta para o Heriberto por que ele estava falando aquilo, por que ele estava revelando essas histórias do cheque, enfim. Ele falou, olha, estou fazendo isso por patriotismo. E o Roberto Jefferson, o senhor está fazendo isso só por patriotismo? E o Heriberto falou, o senhor acha pouco? Então, vocês vejam só como é que as coisas mudam. E hoje no governo Bolsonaro, todas as criaturas dessas trevas, os seus filhotes, eles se readaptaram e eles estão hoje grudunhados dentro do poder. E hoje na CPI a gente pôde ver a expressão disso que eu estou falando para vocês, com o depoimento do deputado Ricardo Barros, um homem que é político profissional há 32 anos e é um homem milionário com múltiplos negócios. E como todo criminoso que não tem preocupação com o próximo, no caso específico aqui do deputado, a gente pode ver algumas características dessas do Robesbal, porque não dá para aliviar, né, gente? A pessoa que vai dizer isso que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dizer o quê para o cara? Que o cara é um frade franciscano, um cara eleito pelo povo para fazer esse tipo de papel aqui. Vamos conferir aqui. São tentativas de convencer a população de que o desastre é muito maior do que de fato é. E não é verdade, né? Nós temos o número de mortes por milhão no Brasil é muito baixo em relação a vários outros países. O ex-ministro Osmar Terra também fala isso.
O Bolsonaro, na verdade, também acha isso, o presidente Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele acha que os problemas que enfrentaremos pela crise econômica serão muito maiores do que os que enfrentaremos pela crise de saúde. Então, que o ideal seria o enfrentamento do vírus e não correr do vírus como estamos fazendo. Nós estamos tentando fugir do vírus e ele está pegando igual. Né? Uhum. Então, ele queria enfrentar o vírus, né? Alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. Né? Gente, não precisa nem dizer, né? Esse tipo de... O cara foi ministro da Saúde. Se vocês vejam... É uma figura extremamente antipática, né? Você fica pensando, como é que alguém vota numa criatura dessa? A explicação é dinheiro, é muito dinheiro. Quando vocês olham aqui essa declaração de bens do deputado, ela é pública, então não tem nenhum tipo de inconfidência aqui, né? Está aqui o deputado Ricardo Barros, progressistas. Gente, ele tem negócio com todo tipo de empresa que vocês pensarem. Loteamento, escola, saneamento, locação... que mais? Imóveis rurais, cooperativa. Gente, é um negócio assim, rádio, enfim. E se meteu nessa questão de intermediar remédio, vacina. O cara que foi ministro da Saúde. Ele não se constrange nem com a cena que mostraram hoje na CPI de uma pessoa que morreu e que estava pedindo ali para que o Ministério não fosse displicente com o trato da vida humana, que as pessoas não poderiam esperar tanto. E ele estava ali com uma série de lobistas, isso tudo foi mostrado, hoje é exaustão lá na CPI, e ele teve a cara de pau de dizer que a CPI não estava fazendo absolutamente nada, que depois que a CPI foi instaurada, afugentou vacina aqui do Brasil, e a senadora Simone Tebet deu uma espinafrada nele, dizendo, olha, o quanto ele era calhorda, né? Que antes de surgir aquele episódio, antes da CPI ser instaurada, já tinham morrido mais de 400 mil pessoas aqui no nosso país. Então, gente, é esse tipo de gente desalmada, gente sem empatia, que se conecta dentro do governo Bolsonaro para assaltar o povo brasileiro. E quando eu estou falando isso, eu estou exagerando? Não. Gente, as pessoas que estão ainda dando apoio a Bolsonaro nas redes sociais, tem um grupo que você não vai conseguir convencer da verdade jamais, porque alguns estão ganhando dinheiro, alguns não eram... pessoas conhecidas, pessoas que tinham uma vida profissional muito modesta e, de repente, ficaram pessoas com muita grana por terem entrado nessa história do bolsonarismo e dos negócios que vão acontecendo dentro do governo para cima e para baixo. Hoje o jornal Valor Econômico vem trazendo mais uma informação de como a riqueza no nosso país ela está na mão de poucos. Diz aqui, fortuna administrada por bancos cresce 8,8% e chega a 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Houve um aumento do ano passado para cá, gente, um incremento, né, uma série de operações na ordem de 34%, que teve mais negócios ainda. Isso num país onde você está indo para o supermercado, você está vendo o custo de vida, como é que está cada vez mais difícil, você que vai abastecer, você vê como é que as coisas estão difíceis, o custo da energia elétrica, o custo do saneamento, das nossas contas de água, esgoto, enfim, todos os serviços sociais que estão à nossa volta, os pedágios, os serviços que a gente é obrigado a pagar para cima e para baixo, como o custo de vida está caro para nós, trabalhadores, classe média, pequenos empreendedores, pequenos comerciantes, e como esse setor que está no topo da pirâmide está fazendo muito negócio, estão ganhando muito dinheiro. Gente, assim como o PC Farias era o grande articulador de Collor de Mello, hoje no Congresso Nacional você tem uma figura como Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro. E vamos lembrar, né, o Ricardo Barros ele tem uma goela, se a gente pode falar assim, muito grande, né, que abarca a família inteira. Ele conseguiu botar a esposa dele como uma diretora da Itaipu Binacional, mostrando como é que o Bolsonaro não tem também escrúpulos alguns. Aliás, falando em escrúpulos, o Bolsonaro hoje estava com indígenas, né? Ele não tem pudor nenhum, ele é capaz de fazer qualquer coisa, se expor a qualquer situação, ele ajuda a matar índios, a fazer que garimpeiros invadam terras indígenas, contaminem índios, que
derrubem as florestas onde os indígenas moram, onde eles residem, enfim, e depois vai para o lado de fora, bota um cocá, acha que a vida está toda resolvida, que ele não tem pecado nenhum a prestar contas. Então, gente, nós estamos diante dessa situação hoje no Brasil e a gente funciona aqui, em espaços como esses nossos aqui, né, como avisadores, vamos dizer, não sei se existe essa expressão, avisador, né, avisador geral da República. Ou a gente tenta alertar cada vez mais o que está acontecendo. Infelizmente, a gente vai ter grupos apoiando o governo Bolsonaro nas redes sociais. E não é só isso, como eu venho sublinhando o tempo todo. O governo Bolsonaro, os personagens estão no governo Bolsonaro, figuras como Ricardo Barros, que funciona como grande articulador, porque é um homem que tem negócios em várias áreas, então ele se interage ali com vários deputados negociando situações em todos os campos. É um homem que é muito rico e a gente olha pela cara dele que ele tem uma grande proximidade com o Bolsonaro, não por qualquer respeito ao cidadão, mas justamente pelo desrespeito, pela falta de empatia, a distância que ele tem daquilo que nós zelamos tanto, né, que é a nossa vida, a nossa vivência enquanto cidadãos brasileiros. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Hoje foi para jogar mais uma questão. E veja bem, gente, nunca eu procuro passar aqui um astral pesado. A gente sempre procura levar informações para a gente entender aonde é que estão os problemas. Quando você conhece mais o problema, você consegue enfrentá-lo com menos medo, menos temor e mais sabedoria para poder evitar que ele se repita novamente, né? Eu fico por aqui, gente. Muito obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Vamos seguir em frente.